Audiobook Psicocibernética, capítulo 7. A conquista do hábito de ser feliz. Neste capítulo, discuto o tema da felicidade não sob a ótica filosófica, mas sob a médica. O Dr. John A. Schindler define a felicidade como um estado de espírito em que o nosso pensamento é agradável em parte significativa do tempo. Do ponto de vista médico e também ético, não acredito que essa definição possa ser aprimorada. A felicidade é um excelente remédio. A felicidade é inata na mente humana e na máquina física. Pensamos melhor, atuamos melhor, sentimos-nos melhor e somos mais saudáveis quando estamos felizes. Até mesmo nossos órgãos sensoriais físicos funcionam melhor. O psicólogo russo Kei Kekchaev fez testes com pessoas no momento em que possuíam pensamentos agradáveis e desagradáveis e descobriu que, ao mergulharem em pensamentos agradáveis, os órgãos dos sentidos se aprimoravam: visão, paladar, olfato, audição e tato. O Dr. William Bates provou que a visão melhora de imediato no indivíduo com pensamentos agradáveis ou quando visualiza cenas agradáveis. A educadora de visão Margaret Cobe descobriu que o aprimoramento da memória e a tranquilidade mental levam o sujeito a pensamentos agradáveis. A medicina psicossomática provou que nosso estômago, fígado, coração e todos os órgãos internos funcionam melhor quando estamos felizes. Milhares de anos atrás, o sábio e o velho rei Salomão disse em seus provérbios: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido resseca os ossos. É significativo também que o judaísmo e o cristianismo prescrevam felicidade, regozijo, gratidão e alegria como meios para a retidão e a boa vida. Psicólogos de Harvard, depois de estudarem a correlação entre felicidade e criminalidade, concluíram ser cientificamente verdadeiro o antigo provérbio: as pessoas felizes nunca são más. Eles descobriram que a maioria dos criminosos provinha de lares infelizes e tinha um histórico de relacionamentos humanos também infeliz. Um estudo da Universidade Yale, o qual se prolongou por 10 anos, centrado no tema frustração, mostrou que a causa de muito do que chamamos de imoralidade e hostilidade para com os outros é a nossa própria infelicidade. O Dr. Schindler afirma que está na infelicidade a única causa de todos os males psicossomáticos e que a felicidade é a única cura. Portanto, a própria palavra doença significa um estado de infelicidade. Uma pesquisa recente mostrou que, em geral, empresários otimistas e alegres que olhavam para o lado positivo das coisas eram mais bem-sucedidos do que os pessimistas. Parece que, em nossa forma popular de pensar sobre a felicidade, temos de colocar a carroça na frente dos bois. Seja bom e você será feliz, costumamos dizer. E ainda dizemos a nós mesmos: eu ficaria feliz se fosse bem-sucedido e saudável. Seja gentil e amoroso com outras pessoas e você será feliz. Talvez estivesse mais próximo da verdade se disséssemos: seja feliz e você será bom, mais bem-sucedido e mais saudável, sentirá e agirá de modo mais benevolente para com os outros. Equívocos comuns sobre a felicidade. Felicidade não é alguma coisa que se conquiste ou mereça.
Não é uma questão moral, assim como a circulação sanguínea não o é. Ambas são necessárias à saúde e ao bem-estar. Felicidade é apenas um estado de espírito em que o nosso pensamento é agradável em parte significativa do tempo. Se você esperar até que mereça ter pensamentos agradáveis, com certeza terá pensamentos desagradáveis sobre sua própria indignidade. A felicidade não é o prêmio da virtude, diz Spinoza em seu livro Ética, mas a própria virtude, e não gozamos dela porque reprimimos os impulsos viciosos, mas, pelo contrário, porque gozamos dela, podemos reprimi-los. A busca da felicidade não é egoísta. Muitas pessoas sinceras são dissuadidas de buscar a felicidade por acharem que seria egoísta ou errado. O altruísmo contribui para a felicidade, pois não apenas direciona nossa mente para fora de nós mesmos e de nossa introspecção, falhas, pecados, problemas, pensamentos desagradáveis, o orgulho de nossa benevolência, mas também nos permite a expressão criativa e a autorrealização por meio da ajuda aos outros. Um dos pensamentos mais agradáveis para qualquer ser humano envolve saber que é necessário, importante e competente para auxiliar e maximizar a felicidade alheia. No entanto, se considerarmos a felicidade uma questão moral e a concebermos como alguma coisa a ser conquistada em prol da recompensa por sermos altruístas, tenderemos a nos sentir culpados por almejá-la. Ela decorre sim de ser e agir de forma altruísta, como um acompanhamento natural do ser e agir, não como um lucro ou prêmio. Se formos recompensados em razão de nosso altruísmo, o próximo passo lógico é nossa admissão de que, quanto mais abnegados e miseráveis nos tornamos, mais felizes seremos. A premissa conduz à conclusão absurda de que o jeito de ser feliz é ser infeliz. Se há aí o envolvimento de alguma questão moral, diz respeito à felicidade e não à infelicidade. Segundo William James, a atitude da infelicidade não é apenas dolorosa, mesquinha e feia. O que pode ser mais vil e indigno do que o estado de ânimo definhado, pulsando e resmungando, independentemente de quais males externos o engredaram? O que é mais nocivo para os outros? O que é menos útil como saída para a dificuldade? Ele apenas ata e perpetua o problema que o ocasionou e incrementa o infortúnio da situação. A felicidade está no aqui e agora, não no futuro. Nunca vivemos, mas esperamos viver e, preparando-nos sempre para ser felizes, é inevitável que nunca o sejamos, disse Blaise Pascal, matemático e filósofo do século XVII. Descobri que uma das causas mais comuns de infelicidade de meus pacientes é o fato de eles tentarem viver no plano do pagamento adiado. Assim, não vivem ou desfrutam a vida aqui e agora, mas ficam à espera de algum evento futuro. Serão felizes quando se casarem, quando conseguirem um emprego melhor, quando quitarem a casa, quando os filhos estiverem na faculdade, quando concluírem alguma tarefa ou conquistarem alguma vitória. Invariavelmente se desapontam. A felicidade é um hábito mental,
Uma atitude mental que, se não for aprendida e praticada no presente, nunca será vivenciada. Ela não deve ser condicionada à resolução de um problema externo. Afinal, sabemos que, assim que superamos um problema, surge outro. A vida se constitui de uma série deles. Se deseja ser feliz, seja o ponto final. Não feliz por causa de. Já reino há mais de 50 anos em vitória ou paz, disse o califa Adb al-Rahma I, governante da Península Ibérica no século VII. Amado por meus súditos, temido por meus inimigos e respeitado por meus aliados. Riquezas e honras, poder e prazer atenderam ao meu chamado, e nenhuma bênção terrena parece ter faltado à minha felicidade. Nessa situação, contei diligentemente os dias de pura e genuína felicidade que me couberam. Eles somam 14. Felicidade. Hábito mental que pode ser cultivado e desenvolvido. A maioria das pessoas é tão feliz quanto decide ser. Abraham Lincoln. A felicidade é puramente interior. Nas palavras do psicólogo Dr. Matthew N. Campbell, autor de In the Name of Common Sense, em nome do bom senso, e Back to Self-Reliance, de volta à autorresiliência, é produzida não por objetivos, mas por ideias, pensamentos e atitudes que podem ser desenvolvidos e construídos pelas próprias atitudes do indivíduo, sem importar aí o ambiente. Ninguém, exceto um santo, pode ser 100% feliz o tempo todo. E como gracejou George Bernard Shaw, provavelmente seríamos infelizes se isso acontecesse. Mas podemos, pensando e tomando uma decisão simples, ser felizes e ter pensamentos agradáveis na maior parte do tempo, considerando essa multidão de pequenos eventos e circunstâncias do cotidiano que agora nos torna infelizes. Em grande medida, reagimos por hábito a insignificantes contratempos, frustrações e coisas semelhantes com mau humor, insatisfação, ressentimento e irritabilidade. Por tanto tempo praticamos reagir dessa maneira que se tornou habitual. Muito dessa reação de infelicidade corriqueira se originou de algum evento que interpretamos como um golpe em nossa autoestima. Um motorista buzina para nós sem necessidade. Alguém nos interrompe e não presta atenção enquanto falamos. Alguém não nos trata como achamos que deveria. Até mesmo eventos impessoais são muitas vezes interpretados como afrontas à nossa autoestima. O ônibus atrasado, a chuva quando planejamos uma atividade, o trânsito complicado quando precisamos pegar o avião. Reagimos com raiva, ressentimento, autopiedade ou, em outras palavras, infelicidade. Não permita que as coisas pressionem você. O mais eficiente remédio que encontrei para esse tipo de coisa é recorrer à própria arma da infelicidade: autoestima. Perguntei a um paciente: você já assistiu a um programa de TV e viu um assistente manipular o público? Ele levantava uma placa que diz aplausos e todos aplaudem. Outra diz risadas e todos riem. O auditório reage docilmente como ovelhas, como escravos, como mandam que se portem.
você está agindo da mesma maneira, deixando eventos externos e outras pessoas determinarem como você se sente, deve se sentir e também reagir. Age como um escravo obediente, submetendo-se de imediato quando algum evento ou circunstância sinaliza para você. Fique com raiva, fique chateado, sinta-se infeliz. Aprendendo o hábito da felicidade, você se torna mestre em vez de escravo, ou como disse Robert Louis Stevenson, o hábito de ser feliz nos liberta, pelo menos em parte, da dominação das condições exteriores. Opiniões podem maximizar eventos infelizes. Mesmo em condições trágicas e nos mais adversos contextos, quase sempre conseguimos ser mais felizes ou até plenamente felizes. Caso não somemos ao infortúnio nossos sentimentos de autopiedade, ressentimento e nossas próprias opiniões desfavoráveis. Como posso ser feliz? Perguntou-me a esposa de um alcoólatra. Não sei, respondi. Mas você pode ser mais feliz se decidir não acrescentar ressentimento e autopiedade a esse infortúnio. Como posso ser feliz? Perguntou-me um empresário. Acabei de perder uma fortuna no mercado de ações. Estou falido e desacreditado. Você pode ser mais feliz, respondi, se não resolver dar a sua opinião sobre tal evento. É um fato que perdeu uma fortuna, mas é sua opinião que está falido e desacreditado. Sugeri ainda que ele memorizasse uma frase de Epícteto, a qual sempre admirei. O que perturba os homens não são as coisas, e sim as opiniões que eles têm em relação às coisas. Quando afirmei que queria ser médico, disseram-me que seria impossível, pois meus pais não poderiam arcar com os custos. Era um fato. Minha mãe não tinha dinheiro. Era apenas uma opinião e eu nunca poderia ser médico. Mais tarde, disseram-me que eu nunca conseguiria especializar-me na Alemanha e que seria impossível um recém-diplomado cirurgião plástico abrir seu próprio negócio em Nova York. Fiz tudo isso. E o que me ajudou a rememorar que os impossíveis eram opiniões, não fatos. Não só alcancei meus objetivos, mas também me senti feliz durante todo o processo de conquistá-los. Mesmo quando tive de penhorar meu sobretudo para comprar livros da área e abdicar de almoços para comprar cadáveres. Eu me apaixonei por uma linda garota. Ela se casou com outro. Aí estavam os fatos, mas me empenhava em lembrar que todas as catástrofes não passavam de minha opinião e que a vida era digna de ser vivida. Superei toda essa situação, o que acabou sendo uma das melhores coisas que me aconteceram. A atitude que leva à felicidade. Já foi citado antes que o ser humano luta por objetivos, razão pela qual funciona natural e normalmente quando está orientado para algum objetivo positivo, empenhado na conquista de algo desejável. A felicidade é um sintoma do funcionamento normal e natural e, ao agir como um conquistador de objetivos, o homem tende a se sentir bastante feliz, independentemente das circunstâncias. Meu jovem amigo executivo estava muito infeliz porque havia perdido uma fortuna. Thomas A. Edison, sem seguro, perdeu um laboratório no valor de milhões em um incêndio. Alguém lhe perguntou: "O que você vai fazer agora?" "Vamos começar a reconstruí-lo amanhã de manhã", respondeu Edison.
Ou seja, ele manteve uma atitude ativa, ainda tinha um objetivo, apesar do infortúnio. E porque manteve esse objetivo de atitude em busca de objetivos, é válido pensar que jamais se sentiu infeliz durante a perda. O psicólogo H.L. Hollingworth afirmou que a felicidade exige a ocorrência de problemas, além de uma atitude mental pronta para refutar a angústia com a tomada de uma ação que leve a uma saída. William James escreveu em Variedades da Experiência Religiosa: muita coisa do que denominamos mal se deve inteiramente ao modo com que os homens encaram o fenômeno. Ele muitas vezes se converte num bem estimulante e tônico por simples mudança da atitude interna daquele que sofre, que passa do medo à luta. Seu ferrão tantas vezes desaparece e transforma-se em prazer quando, depois de procurar um vão evitá-lo, concordamos em enfrentá-lo e suportá-lo com alegria. O homem se vê simplesmente obrigado, até por uma questão de honra diante de muitos fatos que parecem de início perturbar-lhe a paz, adotar esse modo de fuga. Recusa-se a admitir-lhes a maldade, despreza-lhes o poder, não dá importância à sua presença, desvia a atenção para outro lado e, de qualquer maneira, no que concerne a si próprio, embora os fatos ainda existam, o seu caráter perverso já deixou de existir. Visto ser a pessoa quem os faz má ou boa pelos próprios pensamentos, governá-los há de ser a sua principal preocupação. Revendo meu passado, concluo que alguns dos anos mais felizes foram aqueles em que batalhava como estudante de medicina, vivendo sem dinheiro em meus primeiros dias de prática médica. Muitas vezes sentia fome e frio, andava mal vestido, trabalhava duro um mínimo de 12 horas por dia e muitas vezes nem sabia de onde viria o dinheiro para pagar meu aluguel. Mas tinha um objetivo, um desejo intenso de alcançá-lo e uma determinação que me manteve trabalhando para isso. Contei tudo isso ao jovem executivo e sugeri que a verdadeira razão de sua infelicidade não era ter perdido tal fortuna, mas ter perdido seu objetivo. Perdendo uma atitude ativa, acabava cedendo à situação em vez de reagir agressivamente. Mais tarde, ele me disse: devo ter sido louco ao permitir que me convencesse de que minha infelicidade não decorria da perda de dinheiro, mas estou muito feliz que o tenha feito. Ele parou de lastimar sobre seu infortúnio, enfrentou-o, determinou outro objetivo e começou a trabalhar para realizá-lo. Em 5 anos, não só acumulara mais dinheiro do que nunca, mas pela primeira vez atuava em um negócio de que gostava. Exercício prático. Crie o hábito de reagir de maneira determinada e positiva diante de ameaças e problemas. Mantenha-se sempre focado em objetivos, independentemente do que aconteça. Para isso, pratique uma atitude determinada e positiva, tanto em situações reais do cotidiano quanto em sua imaginação. Veja-se em ações positivas e inteligentes para resolver um problema ou conquistar um objetivo. Veja-se reagindo às ameaças, não fugindo ou evadindo-se, mas enfrentando-as de modo ativo e inteligente, lidando com elas. A maioria das pessoas é corajosa apenas nos perigos aos quais se acostuma, na imaginação ou na prática, afirmou Bulwer Lytton, romancista inglês.
Pratique sistematicamente uma mentalidade saudável. A medida da saúde mental é a disposição de encontrar o lado bom em todas as partes. Ralph Waldo Emerson. Quando sugiro a meus pacientes a ideia de que a felicidade ou manter pensamentos agradáveis na maior parte do tempo pode ser deliberada e sistematicamente cultivada por meio de uma prática mais ou menos sangue frio, noto que lhe soa meio ridícula. No entanto, a experiência mostrou não apenas que isso é viável, mas também que é a única maneira de cultivar o hábito da felicidade. Em primeiro lugar, a felicidade não é uma coisa que nos acontece, mas algo que fazemos e determinamos. Se esperarmos que ela nos alcance ou simplesmente aconteça ou nos seja trazida por outros, é provável que vivamos uma longa espera. Ninguém pode decidir quais serão os nossos pensamentos, exceto nós mesmos. Caso aguardemos até que as circunstâncias justifiquem nossos pensamentos agradáveis, provavelmente esperaremos para sempre. Todos os dias mesclam eventos bons e maus. Nada é 100% bom. Há elementos e fatos presentes no mundo e em nossa vida pessoal em todos os momentos que justificam uma perspectiva pessimista e mal-humorada ou otimista e feliz. A escolha nos cabe e envolve em grande parte uma questão de seleção, atenção e decisão, não de sermos intelectualmente honestos ou desonestos. O bem é tão real quanto o mal. Portanto, decidamos nossas prioridades e quais pensamentos manteremos em mente. Escolher de modo intencional ter pensamentos agradáveis é mais do que um paliativo, pois pode desencadear resultados bastante práticos. Segundo Carl Eskeine, célebre arremessador de beisebol, o pensamento negativo o levou a perder mais pontos do que o arremesso errado. Conforme citado em Faith Made Them Champions, a fé os tornou campeões, de Norman Vincent Peale, ele disse: um sermão me ajudou a superar a tensão com mais eficiência do que o conselho de um treinador. Assentava-se na essência de que, como um esquilo reunindo nozes, devemos armazenar nossos momentos de felicidade e triunfo para que, em uma crise, recorramos a essas memórias como elemento de ajuda e inspiração. Quando criança, costumava pescar em um riacho nos arredores da minha cidade natal. Lembro-me vividamente do local no centro de uma pastagem verdejante e árvores frondosas. Sempre que a tensão se acumulava dentro ou fora do campo, foco-me nessa cena relaxante e nós, em mim, se desfazem. Pugilista americano contou como o foco nos fatos errados quase o fez perder a sua primeira luta com Jack Dempsey. Uma noite ele acordou de um pesadelo. Via-me sangrando, ferido e indefeso, afundando na lona, o juiz já na contagem. Tremia incontrolavelmente. Ali eu já havia perdido aquela luta que significava tudo para mim, o campeonato. O que poderia fazer diante de tal terror? Mas consegui discernir a causa. Pensava na luta de maneira errada. Todos os jornais diziam que Tunney perderia. Por meio deles, eu estava perdendo o combate em minha própria mente. Parte da solução era óbvia: parar de ler os jornais. Parar de pensar na ameaça Dempsey, no soco e na ferocidade dele. Então, simplesmente cerrei as portas da minha mente para pensamentos destrutivos e desviei meu pensamento para outras coisas. Um vendedor que precisava mais de uma cirurgia nos pensamentos do que no nariz.
Um jovem vendedor colocara na cabeça que abandonaria o emprego porque me consultou sobre a cirurgia plástica no nariz, com certeza meio maior que o normal, mas não repulsivo, como o rapaz insistia em dizer. Ele sentia que os clientes riam ou o encaravam com aversão. Fato, o nariz era grande. Fato, 3 clientes haviam ligado para reclamar do comportamento grosseiro e hostil dele. Fato, seu chefe o colocara em um período de experiência e ele não fizera nem sequer uma venda em 2 semanas. Em vez de uma cirurgia no nariz, sugeri que fizesse uma cirurgia no próprio pensamento. Durante 30 dias deveria bloquear todos os pensamentos negativos, ignorar por completo os fatos desagradáveis e focar-se em pensamentos agradáveis. Passado tal período, ele não apenas se sentiu melhor, mas também descobriu que os clientes se tornaram muito mais amigáveis. As vendas estavam aumentando e seu chefe o parabenizou publicamente em uma reunião de trabalho. Um cientista testa a teoria do pensamento positivo. O Dr. Elwood Worcester, em seu livro Body, Mind and Spirit, Corpo, Mente e Espírito, relata o testemunho de um cientista mundialmente renomado. Até os 50 anos, eu era um homem infeliz e improdutivo. Nenhuma das obras sobre as quais repousa minha reputação havia sido publicada. Eu vivia uma constante sensação de tristeza e fracasso. Talvez o meu mais doloroso sintoma fosse uma terrível dor de cabeça que me atingia em geral 2 dias por semana, durante os quais eu não conseguia fazer nada. Já havia lido um pouco da literatura do Novo Pensamento, que naquela época parecia um disparate, e algumas colocações de William James sobre direcionar a atenção para o que é bom e útil e ignorar o resto. Uma frase ficou registrada em minha mente. Ela dizia mais ou menos o seguinte: talvez tenhamos que desistir de nossa filosofia do mal, mas o que é isso em comparação com ganhar a vida de bondade? Até então, essas doutrinas me pareciam apenas misticismo, mas percebendo que minha alma adoecia cada vez mais e minha vida era intolerável, decidi colocá-las à prova. Resolvi limitar o período de esforço consciente a 1 mês, pois achava que bastaria para me provar seu valor ou sua inutilidade. Durante esse período, decidi impor certas restrições aos meus pensamentos. Se pensasse no passado, tentaria deixar a minha mente focada apenas em felicidade e prazer, nos dias luminosos da minha infância, na inspiração dos meus professores e na lenta revelação do trabalho de minha vida. Ao pensar no presente, voltaria intencionalmente minha atenção aos elementos desejáveis. Meu lar, as oportunidades que minha solidão me ofertava para trabalhar, coisas assim. E como deliberei aproveitar ao máximo essas oportunidades, e ignorar o fato de que pareciam não levar a nada. Ao pensar no futuro, decidi me fixar em todas as ambições dignas e possíveis ao meu alcance. Por mais ridículo que isso parecesse na época, em vista do que me ocorreu desde então, vejo que a única falha do meu plano era que ele aspirava a muito pouco. O cientista então relata como as dores de cabeça cessaram em 1 semana e como se sentiu mais feliz e disposto do que nunca. Mas acrescenta: as mudanças exteriores de minha vida, decorrentes da mudança de pensamento, surpreenderam-me mais do que as mudanças interiores, ainda que delas tenham aflorado. Havia, por exemplo, certos homens eminentes por cujo reconhecimento eu ansiava profundamente. O mais célebre deles, por meio de uma carta, convidou-me para atuar como seu assistente.
Meus trabalhos foram todos publicados e ainda criaram uma base para publicar tudo o que eu escrevesse no futuro. Os homens com quem tenho trabalhado se mostram prestativos e cooperativos, sobretudo por causa da minha mudança de disposição. Antigamente, eles não me suportariam. Ao rememorar todas essas mudanças, parece-me que, de alguma forma, tropecei em uma trilha da vida e coloquei para trabalhar a meu favor forças que antes atuavam contra mim. Como um inventor usou pensamentos felizes. O professor Elmer Gates, do Instituto Smithsonian, foi um dos inventores mais bem-sucedidos que esse país já conheceu e um gênio renomado. Praticava todos os dias evocar ideias e lembranças agradáveis, coisa que acreditava ajudá-lo em seu trabalho. Segundo ele, se uma pessoa quer se auto-aprimorar, que ela evoque esses sentimentos mais sutis de benevolência e utilidade que, na verdade, são apenas de vez em quando lembrados. Deixe a fazer disso um exercício regular, como erguer halteres. Deixe-a aumentar gradualmente o tempo dedicado a tais exercícios psíquicos e, ao fim de um mês, ela se surpreenderá com a mudança em si mesma. A alteração transparecerá em suas ações e pensamentos. Moralmente falando, viverá um excepcional aprimoramento de seu antigo eu. A prática do professor Elmer Gates de evocar ideias e memórias agradáveis é um dos aspectos fundamentais da psicocibernética. Quando paramos de recordar bons momentos, nossas épocas melhores da vida, é como se nos desconectássemos da fonte de todas as coisas boas. No entanto, tão logo nos lembrarmos e sentirmos como era estar no nosso melhor, mais uma vez a acionamos. Estamos reconectados e começamos a experimentar a felicidade interior e exteriormente. Nossos pensamentos não se limitam ao positivo, assim como os nossos sentimentos, e curiosamente a maioria das circunstâncias que seriam negativas no passado agora é agradável, harmoniosa e vibrante. Como aprender o hábito da felicidade? Nossa autoimagem e nossos hábitos tendem a andar juntos. Mude um e mudará automaticamente o outro. A palavra hábito originalmente significa traje ou vestuário. E ainda falamos, por exemplo, de hábitos de equitação ou vestimentas. Isso nos possibilita compreender a verdadeira natureza do hábito. Portanto, podemos dizer que nossos hábitos são literalmente as roupas de nossa personalidade. Não são acidentais ou casuais. Nós as temos porque eles se ajuntam em nós, coerentes com a nossa autoimagem, com todo o nosso padrão de personalidade. Quando desenvolvemos consciente e deliberadamente hábitos novos e mais aprimorados, nossa autoimagem tende a superar os antigos e desenvolver-se no novo padrão. Vejo muitos pacientes se encolherem de medo quando menciono a mudança de hábitos ou de padrões de ação ou a encenação de novos padrões de comportamento até que se tornem automáticos. Na verdade, confundem hábito com vício. O vício nos compele e causa sintomas graves de abstinência. Tratá-lo está além do escopo deste livro. Por outro lado, hábitos são meras reações e respostas que aprendemos a ter automaticamente sem que envolvam pensamento ou decisão. Eles são executados pelo nosso mecanismo criativo. 95% do nosso comportamento, sentimento e reação são habituais. O pianista não decide que teclas tocar. A bailarina não decide em que pé movimentará para onde.
A reação é automática e impensada. Da mesma forma, nossas atitudes, emoções e crenças tendem a se tornar habituais. No passado, aprendemos que certas atitudes, modos de sentir e pensar eram apropriados a determinadas situações. Agora, tendemos a pensar, sentir e agir da mesma maneira sempre que nos vemos diante do que interpretamos como o mesmo tipo de situação. Precisamos entender que hábitos, ao contrário de vícios, podem ser modificados. Mudamos ou revertidos simplesmente com o trabalho de tomar uma decisão consciente e depois praticar ou encenar a nova reação ou comportamento. O pianista, caso deseje, pode decidir tocar uma tecla diferente. O bailarino pode decidir aprender um novo passo e isso não implica sofrimento. Demanda sim vigilância e práticas constantes, até que o novo padrão de comportamento seja plenamente aprendido. Exercício prático. Habitualmente, você calça primeiro o sapato direito ou esquerdo? Habitualmente, amarra os sapatos passando o cadarço da direita para a esquerda ou vice-versa. Amanhã de manhã, determine que sapato calçará primeiro e como amarrará os cadarços. Agora, conscientemente, decida que, nos próximos 21 dias, vai formar um novo hábito, colocando primeiro o outro sapato e amarrando o cadarço de um jeito diferente. Todas as manhãs, quando decidir calçar os sapatos de uma determinada maneira, deixe que esse simples ato sirva como um lembrete para que mude outras maneiras habituais de pensar, agir e sentir ao longo do dia. Diga enquanto amarra os sapatos: estou começando o dia de uma maneira nova e melhor. Então, conscientemente decida para o decorrer do dia. Número 1. Serei o mais bem disposto possível. Número 2. Vou tentar me sentir e agir de modo um pouco mais amigável com os outros. Número 3. Serei um pouco menos crítico e um pouco mais tolerante com outras pessoas, com suas falhas, imperfeições e erros. Interpretarei do melhor modo possível as ações delas. Número 4. Na medida do possível, vou agir como se os sucessos fossem inevitáveis e já sou o tipo de personalidade que desejo ser. Praticarei agir e sentir como essa nova personalidade. Número 5. Não vou permitir que minha opinião pinte os fatos de forma permissiva ou negativa. Número 6. Praticarei sorrir pelo menos 3 vezes. Número 7. Não importa o que aconteça, reagirei com calma e de modo tão inteligente quanto possível. Número 8. Vou ignorar completamente e fechar minha mente para todos aqueles fatos pessimistas e negativos que não posso fazer nada para mudar. Simples? Sim. Mas cada uma dessas formas habituais de agir, sentir e pensar exerce uma influência benéfica e construtiva em sua autoimagem. Faça os exercícios durante 21 dias. Experimente-os e veja se a preocupação, a culpa, a hostilidade não se atenuaram e se a confiança não se maximizou. Pontos chaves para relembrar, resuma aqui. Histórico de caso. Redija uma experiência pessoal explicada pelos princípios apresentados nesse capítulo. Fim do capítulo 7.